Brasilinas e brasileiros, preparem o estômago porque hoje o cardápio é um despacho de alta categoria. Um presidente que taxou o pobre, culpou o subalterno, levou puxão de orelha da Janja no avião e ainda admitiu toda a presepada ao vivo na TV pública, cercado de passadores de pano profissionais. E com bônus, a Nath Finanças enfiando a trolha das apostas esportivas na cara do bebum de Garanhuns, sem anestesia e com transmissão oficial. Eu sou o Luiz, esse é o Oi Luiz, e hoje a gente vai destrinchar a história da taxa das blusinhas em ritmo de metralhadora, com todos os detalhes que a velha imprensa e os jornalistas de crachá não vão te contar, porque tá escatológico demais pro lado deles. Pega a pipoca, esse roteiro parece escrito por um demônio debochado. Contexto rápido para quem estava em coma. Em agosto de 2024, o governo Lula sancionou a lei que criava o imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50. Shopee, Shein, AliExpress, o único lugar onde o trabalhador comprava uma roupa ou uma bugiganga sem deixar um rim nas lojas dos barões do varejo nacional. A medida foi aprovada, sancionada e ficou sangrando o nosso bolso por quase 2 anos. E aí, do nada, o governo recua, zera o imposto por medida provisória e faz festa. Por quê? Eleições chegando, meu amigo, e o cheiro de queimado nas pesquisas tá forte. Mas a melhor parte é a justificativa que o nosso carismático pinguço deu no programa Sem Censura da TV Brasil. O nome já é uma piada. Solta o clipe da assombração, Stark. Tá na pauta, chefe. Tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui. A Janja está aqui. Eu estava indo para a China. Eu, Haddad. E o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Para proteger a indústria nacional. Sim. Para tudo! O chefe de Estado vai à TV estatal dizer que o ministro da Fazenda dele, o Andrade, o homem que arrecada até o vento, convenceu ele de que enfiar a faca no lombo do pobre era uma coisa boa. E com convicção. Tradução? Gente, eu sou um idoso indefeso, não sei de nada. Foi o Andrade. Ele olhou no meu zóio, com aquele zoinho de menino estudioso, e disse que taxar a comprinha da dona de casa era revolucionário. Eu tava no avião, minha gente. É de uma covardia política que beira o sublime. Imagina um médium de arraste-me para o inferno, vendo a cabra voando e dizendo: olha, o meu assistente acreditava realmente que prender o demônio no bode era uma boa ideia. Mas o roteiro melhora. A tese era essa, proteger o produto nacional, sabe? Aí eu vou no avião com a Janja, eu, a Janja e o Haddad, e a Janja pegou o celular dela e falou: ô Lula, o negócio está ficando feio pro nosso lado, o negócio das blusinhas. Sim. Aí eu falei pro Haddad, o Haddad não acreditou na primeira vez. Nossa, aí o avião demora tantas mensagens. O avião demorou quase 20 horas para chegar e a Janja com o celular dela. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Aí no final da viagem, o Haddad se deu conta de que tinha um problema. Sabe? Nós estávamos mexendo com uma parcela muito grande da sociedade, sabe, que estava comprando coisas de pequeno valor. Sabe, porque, veja, o rico, quando ele viaja, ele pode gastar $2 mil fora, que ele não paga imposto. Ele pode chegar no free shop e comprar $500 de propaganda, ele não paga. Exatamente. Por que os 50 do pobre incomoda? A Janja, a esbanja, a primeira blogueira do Planalto, a sommelier de Hotel 6 Estrelas. Ela foi a inteligência estratégica que avisou o presidente que o povo estava ensandecido. Não foi o Ministério da Fazenda, não foram os relatórios econômicos, não foram os 200 assessores que ganham 30 mil por mês. Não, foi a Janja, olhando o Twitter no Wi-Fi do Aerolula sobrevoando o Himalaia. 20 horas de voo, a primeira desgrama arrastando a tela, vendo o cancelamento instalar, e o Andrade no banco do lado, de braços cruzados, se recusando a acreditar que os pobres não estavam amando pagar mais caro na Shein. Stalinácio, o rei está nu e a assessoria é um feed do Instagram. Mas o Luiz Ignorácio Lula da Silva estava com o diabo no corpo e resolveu cavar ainda mais fundo a cova do seu próprio ministro.
Olha o próximo trecho dessa comédia pastelão. E ficou na conta do governo. Entendi. Tá? Ficou na conta do governo. E a Janja me cobrando. Eu lembro que eu participei de uma reunião, Alckmin, Haddad, mais um ministro, e eu falei, Alckmin, sabe qual é o problema? É o seguinte, você não sabe, mas a dona Lu, ela compra. A tua filha compra, a Janja compra, a minha filha compra, a tua mulher compra. Porque é verdade. É verdade, eu vejo a Janja comprar um monte de coisa que eu não dou nenhuma importância, mas é um negocinho aqui, sabe? Exato. Quem é que não vai comprar? Olha o nível do debate macroeconômico do consórcio que governa esse país. O presidente, para explicar o impacto de uma política fiscal para o nosso vice-presidente, o Alckmin, o suplente da Janja, usou como métrica científica o fato de que as madames deles compram roupinha na internet para passar o tempo. Tradução? O governo ferrou a vida de milhões de brasileiros e a cúpula do poder só se deu conta do estrago quando as próprias esposas reclamaram no grupo da família. E, para fechar com chave de ouro... Tão feliz, a Janja fica tão feliz quando chega um pacotinho para ela. Que momento emocionante! O argumento final para balizar a política tributária nacional é a fofura da primeira desgrama abrindo um pacotinho de plástico cinza vindo da China. Contém ironia em níveis que a Anvisa deveria proibir. Isso é o puro suco de Lula. Ele joga o Haddad no chão, passa com o trator por cima e depois sai sorrindo dizendo que salvou o dia porque a patroa está feliz. Ele nunca vai assumir a paternidade do monstro. Aquele velho discurso de eu não sabia de nada, fui levado ao erro. Não cola mais, meu companheiro. A última vez que esse sujeito assumiu a culpa por uma lambança da vida dele, ele ainda tinha 10 dedos na mão. O Andrade deve estar ganhando muito bem para aceitar o papel de saco de pancadas oficial do Planalto. Lula nunca erra. Quando o governo cobra imposto, a culpa é do bode da fazenda. Só que o ritual guardava sua pior surpresa para o final. Entrou em cena no programa a Nath Finanças, influenciadora esquerdista de finanças, a militante perfeita para bater palma para o governo. Só que até a base de apoio está sentindo a água bater na bunda. Ela pegou o microfone e mandou uma pergunta que transformou a cara do Lula num meme de puro pânico. Aqui quero falar contigo sobre bets. Quero conversar com você sobre bets porque, considerando, foi sancionada através de você em 2023, foi criado em 2016 no Michel Temer as apostas esportivas online e em 2023 estava todo mundo fazendo de uma forma ilegal e em 2023 agora você foi lá e sancionou. Você priorizou, né? O governo priorizou mais a arrecadação do que proibir porque o senhor falou que por você acabaria as bets. Por que então sancionou ao invés de vetar e proibir como a China tem? Olha a cara do Bebum! Você... É a exata expressão do médium quando o bode começa a flutuar e falar em aramaico. Que deixou essa menina entrar aqui? Tá querendo me ferrar? A coitada tentou ajudar o painho a se explicar e acabou humilhando o velho em rede nacional. Vai perder a boquinha dos eventos governamentais, com certeza. O deus do petismo é uma divindade vingativa que castiga com o ostracismo os devotos que resolvem pensar. Cadê o Zé Gotinha? Traduzindo o que a Nath disse, presidente, o senhor faz todo esse teatro dizendo que protege o pobre, tirando a taxa da blusinha, mas o senhor assinou a liberação das apostas esportivas, as bets, que estão quebrando as famílias e torrando o dinheiro do Bolsa Família no jogo do tigrinho para encher o rabo do governo de arrecadação. Cadê a coerência, seu hipócrita? O bode expiatório da blusinha escapou e a verdade das bets mordeu a cara do governo ao vivo. Alô, Globo News! Uma influenciadora do YouTube fez a pergunta que vocês, com seus diplomas e salários milionários, não tiveram coragem de fazer em 2 anos. Se fosse o oponente dele fazendo isso, vocês já tinham montado um documentário em 4 episódios com música de suspense. Cadê o jornalismo? 2 pesos, 2 medidas. No filme do Sam Raimi, depois que o ritual dá errado, a maldição continua lá, esperando a hora certa para arrastar a vítima. E o governo já deixou claro que a trégua com o seu bolso tem data de validade. O secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, soltou a pérola logo após o anúncio. A medida é regulatória, portanto, ela foi zerada nesse momento. Caso haja algum desarranjo, é preciso avaliar e trazer de volta essa taxa. Zerada nesse momento. Tradução?
Gente, a taxa sumiu agora porque faltam poucos meses para a eleição e o chefe está desesperado. Depois de outubro, quando vocês já tiverem digitado o número 13 na urna, a taxa volta. E os técnicos já avisaram. O demônio da taxação já tem passaporte carimbado para voltar em 2027 através da CBS na reforma tributária, com alíquota estimada de no mínimo 9%. Ou seja, o imposto não morreu. Ele só foi colocado para dormir até o período eleitoral passar. A maldição vai voltar e o governo vai fingir surpresa mais uma vez dentro do avião. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Olha, eu fico feliz que a taxa tenha sido zerada por agora. Essa cobrança era uma aberração desenhada para punir quem depende de um pacotinho barato da China. Mas o que me causa nojo é esse cinismo escancarado. Ver o presidente contar essa história na TV com um sorriso no rosto, orgulhoso da própria incompetência, achando o máximo ter descoberto que estava ferrando o povo através do feed do celular da esposa em um voo de primeira classe. Foi ele quem criou a taxa, foi ele quem assinou o decreto. Foram quase 2 anos de dinheiro sendo extorquido de quem menos tem para sustentar o déficit público e as viagens da corte. E a única razão pela qual essa taxa evaporou agora é porque o calendário marcou que a eleição é em outubro. O cidadão brasileiro foi usado como bode do ritual. Tomou a facada por 2 anos e o governo só desfez o feitiço temporariamente porque precisa do seu voto para continuar no poder. Assim que as urnas forem fechadas, o demônio da taxação vai sair do armário e eles vão engolir o seu orçamento de novo, com toda a convicção do mundo. E a corte vai entrar no avião, tomar suco de laranja e dormir o sono dos justos. É rir para não chorar, brasilinas e brasilinos. Deixe nos comentários se o seu pacotinho já foi liberado ou se o demônio do imposto ainda está segurando a sua brusqueta. Até a próxima. Fui! A sua companhia.